Por que que o governo está falando demais, ou poderia poupar toda essa conversalhada e toda enfim, essa movimentação aí. Porque na verdade o carro popular, como nós já falamos aqui, é a volta ao passado. E é um desperdício de esforços. E, segundo um artigo publicado aqui na internet, até tirei o artigo, tá bem interessante, diz o seguinte, ó. É no mínimo duvidoso afirmar que essa política deu certo mesmo em décadas passadas. O governo estimulou linhas de financiamento e o erro supremo deu às montadoras vantagens e isenções fiscais que nunca retornaram à sociedade. Viraram lucro para empresários e assim que o ciclo se esgotou, deixaram uma multidão de inadimplentes ou proprietários de veículos sucateados e se mandaram. Nessa nova investida, o governo está chamando de popular modelos que serão vendidos na faixa de 50 a 60 mil reais. Um valor desses pode ser tudo menos popular, ainda mais com juros na estratosfera e uma economia que, dando tudo certo, vai se recuperar lentamente. Isso sem falar na vertiginosa automação robótica da indústria automobilística, certeza da geração de poucos empregos. Claro, isso não vai diferente, né, do que acontecia há 30, 40 anos atrás. Né? Melhor seria canalizar esses esforços para ações que melhorem a mobilidade urbana ou transporte público, como se dizia antigamente, e reforçar políticas que gerem postos de trabalho, capacitem mão de obra e atendam à enorme lista de prioridades do país, como uma indústria nacional de insumos e equipamento médico, por exemplo, cuja extrema carência e, portanto, alta demanda ficou demonstrada durante a pandemia da Covid. Isso deveria ser o óbvio, diz o artigo. Mas como o governo está com essa ideia fixa, né? E quando existe uma ideia fixa do governo, aí não adianta. Ele vai fazer isso aí. Então é por isso que nós estamos sugerindo aqui que o carro popular, já que o governo tem como balizamento exatamente o preço do carro popular, porque ele se torna popular pelo preço. Não tem outra maneira de se ver um carro. Eu vou dar um exemplo assim bem estradulado. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, você pegar uma Toyota SW ou um Porsche Cayenne, tá, e botá-lo por 50 mil reais, ele passa a ser um carro popular. A questão da popularidade de um veículo se dá pelo preço. É claro que eu exagerei, mas o governo pode ter o seu carro popular, este que custa 80, este que custa 70, ele pode custar 40. É só tirar os impostos. É muito mais fácil, muito mais prático e muito mais objetivo. Ah, quanto é que custa para fabricar o carro aqui? Ah, custa tanto. Então, ele vai custar isso aí pro consumidor. Vai custar isso aí. Vocês coloquem aí só o acréscimo do transporte, digamos assim, da logística. O carro é fabricado lá em Minas e vem aqui para o Rio Grande do Sul. Agora, o carro que é fabricado aqui no Rio Grande do Sul, ali na GM, tem que ser mais barato. É porque nós temos coisas absurdas, assim, ó. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. A GM aqui de Gravataí fabrica o Onix, tá? Aí você atravessa a faixa e vai lá para a cidade de Gravataí e coloca o Onix na revenda GM da cidade de Gravataí.
tem uma revenda lá. Tá? Esse carro custaria, digamos, acho que em torno de 80 mil reais, eu acredito, por aí. Aí esse carro é exportado para a Argentina. Lá na Argentina ele custa mais barato que no Brasil. E não é por uma questão de moeda, é por uma questão de tributos. Então, vejam bem, vejam o absurdo. Se um gravataiense for a Buenos Aires, ele vai encontrar o Onix mais barato na moeda brasileira lá em Buenos Aires do que o Onix que ele encontra ali do lado da casa dele em Gravataí, se ele morar em Gravataí. Esse é para se ver os absurdos da nossa política tributária. Porque lá para a Argentina ele é exposto, ele é exportado sem imposto. Então por que não vende aqui? Está aí o carro popular. Está pronto. O carro popular está pronto. Depende só do governo. Só do governo. Como é que é? Depende das montadoras também. Por quê? Porque uma das coisas que entra no custo do carro, sabe qual é? É o transporte. Sim, claro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós compramos uma leva de carros em São Paulo. Ah, não, a dificuldade, tem que vir de caminhão, porque isso, porque aquilo. Isso entra no custo. Agora me explica, como é que um carro, usando o mesmo exemplo que tu deu, em Gravataí, sai da GM, atravessa a rua, bota na revenda? É mais caro que um na Argentina. Que o mesmo carro na Argentina. Não, esse carro... Que é muito mais longe, entendeu? Não, mas então vamos ficar nesse exemplo que eu dei aí. Esse Onix, que é fabricado em Gravataí, atravessa a rua, está ali na cidade de Gravataí, ele tem o mesmo preço lá na cidade de São Paulo. E o carro vai daqui para lá. Não dá para entender, né? Não, pois aí é que está. Essa maçaroca... Essa maçaroca de logística com produção e com imposto... E detalhe, eles não estão falando GM, Ford, Stellantis, qualquer... Não estão falando em pegar um dos modelos que já tem. Eles estão querendo criar o carro verde Brasil, uma coisa sim, já estão. Só que, em momento algum, tu vê assim, ó, a montadora tal diz assim, não, nós vamos abrir mão disso. O governo vai abrir mão de tributos e nós vamos abrir mão de tantos por cento disso. A montadora, a rigor, ela tem que cobrir seus custos, óbvio. A montadora tem que apresentar o carro, isso aqui é o preço final do carro. Esse aqui é o preço final, que obviamente no preço final já está incluído o lucro da montadora, claro. Aí em cima desse preço final é que o governo tributa. Aí o governo diz, olha, então esse carro não vai pagar mais imposto. Pronto, está aí o carro popular. Está aí o carro popular. Acabou porque no projeto, eu estava lendo aqui o projeto aí do carro popular, até tinha separado aqui. A ideia é o carro novo mesmo, é criar um carro. Não precisa, pô. Não precisa criar o carro. O carro já está aí. O carro popular está aí. Tá aí. A Fiat tem o Mobi, a Renault tem o Kwid, a GM tem o Onix. Todos têm seus carros de entrada, como eles chamam, né? É sobre o tal carro de entrada que tem que se colocar o imposto. Aí não tem. Aí tá resolvido o problema. Então eu volto a insistir no assunto que nós já tivemos essas... Não tem nenhuma ideia nova aí no carro popular, não tem? O carro popular sempre existiu. Estamos aqui. Sempre houve esse sonho aí do carro popular. Sempre houve, não tem? Aqui, deixa eu ver, acho que está aqui eu tinha lido essa notícia aqui. Que eles vão apresentar hoje, viu? Que o Alckmin, que é, além de vice-presidente, ele é ministro, né, ministro ele é, como é que é? Ministro da Indústria e Comércio, né? Vão apresentar hoje o projeto da montadora. Para a montadora. Eles
eles apresentaram ontem eles foram ao presidente plano para impulsionar a indústria automobilística. E, no entanto, o Haddad já disse que algumas medidas a serem anunciadas só poderão ser feitas no ano que vem, claro, em virtude das regras fiscais, claro, você não pode... Né? E já cortaram as asinhas também do uso do FGTS para adquirir o carro verde, vamos dizer assim, o carro popular. Não há definição de quando o pacote esse vai ser divulgado. Mas existe a possibilidade dele ser anunciado ainda hoje, no Dia Nacional da Indústria. Pode ser anunciado amanhã, no caso hoje, ele disse isso ontem, mas não sei se vão ter tempo para processar tudo. Eles não adiantaram o que vai ter nesse pacote do carro popular. Mas o pedido do presidente Lula é de que o pacote priorize os carros populares. A meta é lançar um plano de incentivo para toda a indústria, para toda a cadeia industrial, indo além do âmbito das montadoras. As medidas incluirão linhas de crédito para o setor fabril, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos. Veja bem, esse programa, esse carro popular aí, eu não sei se ainda tem, isso é, agora a minha dúvida é essa, mas tinha um programa parecido para táxi, lembra? Ainda existe? Isenção. De valores menores e tal? Sim, tem. Isenção, eu não sei, também... Tem para táxi e tem para PCD. Exatamente. Então, e esse imposto, que eu acho que que chega a 36%, quase 37% do valor do carro. Já está aí, por exemplo, o carro popular. Já está aí. O carro é caro no Brasil exatamente por causa disso. Né? O carro é caro no Brasil por causa do imposto. Não tem muito cálculo para fazer, muito projeto para fazer. Não tem. É só o governo dar um canetaço aí. Porque o tal carro popular nós estávamos conversando com o Otto ali, que é o tal carro verde amarelo, ou sei lá que nome tem isso aí. Isso é uma loucura, né? Um devaneio. Não precisa nada disso. É um devaneio. Onde é que diz aqui? Tinha um dado aqui. O carro é caro no Brasil por causa do imposto. Só por isso. Não tem muito segredo aí, porque é um custo de produção. Você tem um valor mínimo. Quanto é que custa o quid na boca da fábrica ali para sair? Custa tanto. Está incluído o lucro? Tá, então esse vai ser o preço do carro. Tira tudo quanto é imposto. Pronto, está resolvido o problema. O governo renova a frota, porque uma das preocupações do governo federal é a renovação da frota, claro. Isso é extremamente importante. Todos os países fazem isso periodicamente. A renovação da frota representa uma economia para o país. Diminui os índices de poluição, diminui os índices de acidente, porque são carros velhos, sem tecnologia, são carros antigos além da grande quantidade que esses carros estão nas cidades, interrompendo o trânsito, porque estragam o carro estragou, parou, congestionou. Tem uma série de problemas que são resolvidos automaticamente quando você retira a frota velha que está circulando. É uma coisa, estou dizendo o óbvio aqui. Então, por isso sempre houve essa preocupação dos governos. O mundo está motorizado hoje, dos governos em ter os seus carros populares. Mas os governos resolvem isso aí, com os carros populares, retirando a tributação sobre o veículo.
Aqui não, aqui existe entre os itens, vamos tirar ou não a tributação do carro, não vamos tirar tudo, aí não dá, né? Aí o projeto fica pela metade. Ou faz ou não faz, né? Não tem...